Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva hoje está todo dia azul. Você sabe que o programa Manhã Viva é um programa feminino, nós falamos muito aqui da saúde da mulher, mas hoje é dia de falar da saúde deles, da saúde dos homens. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Câncer e hoje é dia mesmo do Novembro Azul, dia de falar do câncer de próstata. Você sabia que a cada 38 minutos um homem morre por causa do câncer de próstata? Este é o assunto de hoje e eu convido você a ficar ligadinho conosco porque o programa Manhã Viva já está no ar. Gente, eu convido você a participar das nossas redes sociais, @manhãviva, porque você sabe que hoje é dia de especialista. Nós vamos estar com um urologista. Como eu falei, hoje nós vamos falar da saúde dos homens. Olha, nosso cenário tá todo azul, eu tô toda de azul, porque vamos falar de um assunto muito importante. Quando a gente fala de saúde dos homens, a gente sempre lembra dos homens que têm dificuldade de ir para o médico. Eu não sei se você conhece algum assim, né? Aqueles homens que protelam o retorno, às vezes até vai, mas cadê retornar para o médico? Pois é, tá na hora de colocar os preconceitos de lado, tá na hora de falar sério, porque tem gente morrendo, tem homens morrendo antes da hora, morrendo muito cedo, porque não está se cuidando. Então a gente vai falar coisa séria. Você, esposa, muitas vezes é aquela que lembra o seu marido de se cuidar. Então fica atento, pega o bloquinho e caneta aí, porque hoje a gente vai tocar em muitos assuntos importantes para o seu marido, para o seu filho, para o seu sobrinho. Ou então dá tempo de você passar um zap para ele acompanhar o programa de hoje, tá certo? Eu já quero convidar aqui o doutor João Leão, urologista do Hospital Pio XII, nosso parceiro aqui do programa Manhã Viva, já trouxe excelentes profissionais. Eu sou muito grata a essa parceria. Obrigado pelo convite. Super bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E nós já vamos começar com mito e verdade, porque quando se fala em saúde de homem, quando se fala em exame para homem, tem um monte de mito e verdade, né, doutor? Verdade. Os homens, eles têm um acesso à informação, às vezes, equivocada, né? Hoje, internet, jornais, e acaba dificultando um pouco o que é verdade, o que não é, né? O que chega, como essa informação chega para os homens. Eu acho que a gente precisa desmistificar uma série de coisas aqui. Vamos começar? Vamos lá. Qual é a primeira afirmação quando se fala de saúde dos homens? O câncer de testículo só dá em homens mais velhos, mito ou verdade, doutor? Isso é um mito. É um mito? Então deixa eu escolher aqui minha plaquinha. Isso aqui é um mito, gente. O câncer de testículo só dá em homens mais velhos. Isso é um mito, não é verdade. Por quê, doutor? Muito pelo contrário. O câncer de testículo é uma doença de homens jovens. A incidência ela começa aos 19 anos e vai ficar numa curva descendente por volta dos 39 a 40 anos. Existe um tipo de tumor de testículo, que é um tumor de testículo um pouco mais tranquilo, a gente chama de indolente, né? Um tumor não tanto agressivo, que aparece por volta dos 60 anos. Mas câncer de testículo é doença de homens jovens. Então, se ficar uma mensagem aqui, o testículo está ficando diferente, está ficando endurecido, inflamou, notou que tem algum nódulo diferente, precisa procurar um urologista, porque isso é uma outra informação muito importante. Esse é um dos poucos cânceres urológicos que é muito grave. Então, ele precisa ser tratado de forma muito rápida. Então, atenção aí os homens, viu? E esposas também, né? Fiquem atentas, observem e ajudem os seus esposos, filhos. Outra afirmação, a única doença na próstata é o câncer. Isso é um mito também. É um mito, gente. Isso aqui é um mito, ó. A única doença na próstata é o câncer. Isso aqui é um mito. Vamos lá, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente ali a anatomia, né, as situações da relação da próstata com outros órgãos, mas a próstata ela é uma glândula como qualquer outra do corpo humano, então ela pode sofrer uma inflamação, uma infecção,
um crescimento benigno dela mesmo, né? E não só o tumor. O tumor é uma outra situação, uma outra possibilidade de acometimento da próstata, mas não é só o câncer. Vamos para a próxima afirmação. A hiperplasia benigna da próstata provoca câncer. Também é um mito. É um mito? É um mito. A hiperplasia é o crescimento benigno da próstata. Então, todos os homens vão conviver com isso. Alguns com mais sintomas, outros com menos sintomas, mas a hiperplasia é uma situação que todos os homens vão apresentar de acordo com a sua genética, de acordo com os hormônios. Isso pode estar associado ao câncer ou não. Você pode ter hiperplasia benigna de próstata e ter um tumor, como a outra possibilidade também é verdadeira. Você pode ter apenas a hiperplasia sem o câncer de próstata. Vamos para a próxima. Atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata? Também é um mito. É um mito, gente. Isso aqui é um mito, ó. Eu vejo que muitos veículos de comunicação trazem uma relação com a atividade sexual, tanto com a privação da atividade, quanto o aumento da atividade sexual em relação ao câncer de próstata. Isso não existe nenhuma comprovação científica, todos os trabalhos mostraram que não existe relação da atividade sexual, tanto como prevenção, que é uma outra coisa que muita gente me pergunta, né? Prevenir, ter mais relação, uma prevenção, não é verdade. Tanto na nem menos, nem para mais. Então você não tem relação. Não tem relação atividade nenhuma. Sexual com câncer de próstata. Perfeito. Próxima, não existe histórico de câncer de próstata na família, logo minhas chances de ter a doença são mínimas. Mito ou verdade? Também podemos falar que é um mito, é relativo, né? É um mito também, gente. Não tem caso na família e não vai se cuidar. Não pode ser assim. Exatamente. Então, para os indivíduos que de baixo risco, ou seja, que eles não têm um histórico familiar de câncer de próstata, a gente recomenda que se faça o exame sim a partir dos 50 anos. Então não é porque ninguém da família apresentou que o indivíduo ali não vai ter, né? O contrário é uma verdade. Os indivíduos que têm um histórico familiar direto, né? Pai, um avô, um irmão com câncer de próstata, ele tem um risco um pouco maior do que a população que não tem de apresentar o tumor. Mas o fato de não ter ninguém na família, ele não te exime a necessidade de fazer o exame. Isso também é um mito. Próximo. O exame de PSA diagnostica câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade. É uma verdade. A gente utiliza o PSA. O PSA é um exame sanguíneo, né, que você faz no laboratório e a dosagem do PSA vai te apontar que tem alguma alteração do câncer de próstata, alguma alteração da próstata. Ele não fecha o diagnóstico, né? Vamos deixar bem claro, mas ele pode ser o primeiro sinal do tumor de próstata. Uma coisa que é muito importante, ele sozinho, né? Só a realização desse exame do PSA, ele também não te retira a chance de você ter o tumor. Então, PSA normal, você também pode ter uma pequena chance aí de ter um câncer de próstata. Por isso que o PSA isolado não é recomendado e sim a necessidade da gente realizar junto com ele o exame do toque retal. Então, isso é muito importante, gente. Antes de a gente entrar no ar, a gente falou bastante sobre isso, né, doutor? Porque o PSA é um exame de sangue, né? O homem se sente mais confortável, mas quando fala em exame de toque retal, aí começam os preconceitos, tem piada. Exato. E tem um monte de coisa, um monte de história, o homem foge desse exame, mas na verdade você pode estar escondendo uma doença muito grave. Perfeito. Se a gente for colocar em porcentagens, né, a grande maioria dos tumores, assim que eles aparecem, o PSA vai dar algum sinal, a gente consegue fazer essa avaliação, 70%. Os outros 30%, esses tumores não vão ter alteração do PSA, ou esse PSA vai demorar muito para ele mostrar um sinal, para ele ter uma alteração. Então, o indivíduo que faz o rastreamento do câncer de próstata apenas com o exame de sangue, você está assumindo um risco de 30% de ter o tumor e não ter feito o diagnóstico. E o exame de toque retal é um exame super simples, é um exame que a gente faz no consultório, não tem nenhum instrumento, né? Apesar de ser uma série de mitos, né? Os homens têm essa mistificação do exame de toque, o exame dura segundos e tira esse risco de você ter um tumor ali e acabar não tendo feito A partir de que idade o homem precisa fazer esse exame do toque retal? Então vamos lá, isso é muito importante, a sociedade tanto europeia, americana e brasileira,
adota um sistema de rastreamento por volta dos 50 anos. Isso para os indivíduos que não têm um histórico familiar, que não têm um fator de risco, né? Os indivíduos com fatores de risco, que seriam os indivíduos com histórico familiar, os indivíduos da raça negra e os obesos, eles devem fazer a partir dos 45 anos. 45 anos. Exato. Quando o senhor fala histórico familiar, é o pai, o tio que teve câncer de próstata em qualquer idade? Isso aumenta o risco, sim. Normalmente a gente leva em conta os tumores que apareceram abaixo dos 70 anos, né? Como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, com mais idade o indivíduo aumenta o risco dele apresentar o tumor. Mas normalmente esse tumor é um tumor indolente, já é um tumor de alteração da próstata com a idade. Então os indivíduos abaixo dos 70 anos e que têm algum parente direto, né, com câncer de próstata, então avô, um pai, um irmão, um tio com câncer de próstata, esses indivíduos são de alto risco. Então, atenção a essas informações, tá? Então, você, esposa, você, até mesmo filha, vai anotando, porque isso é muito importante. A cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata. Gente, olha, até o final deste programa, 2 homens vão morrer por causa de câncer de próstata, e tem muito preconceito aí, porque se descobrir cedo, dá tempo, né, doutor? Nós temos acima de 95% de chances de cura. Né? É muito curável esse câncer. Exatamente. Então tem muita coisa aí que o homem vai protelando, muita gente está morrendo porque está protelando, e é esse bendito exame do toque retal. Exato. Provavelmente, porque cada 38 minutos o homem está morrendo. Gente, vamos deixar esse preconceito de lado. Tem uma imagem aqui de uma anatomia para ajudar o doutor a explicar melhor a próstata. Vamos lá, doutor? Pode começar a sua aula. Eu acho assim, interessante essa imagem, mostrar o que é a próstata, né? Muita gente não tem ideia, tem pelo fato do exame ser realizado pelo exame do toque retal, muita gente acha que é uma glândula intestinal, né? E a próstata não, ela é uma glândula que participa do trato geniturinário. Então é essa glândula, acho que dá para ver aí, né? Que fica logo abaixo da bexiga. Então, por dentro da bexiga, por dentro da próstata, você tem a uretra, né? E você vai ter a comunicação, né? A contiguidade à uretra masculina e o pênis. Então, a gente tem uma relação direta da próstata com a bexiga, e mais para frente a gente vai falar dessas doenças benignas, né? Como é que isso também afeta a parte da micção dos homens, e tem uma relação de proximidade com o intestino. Então, por que nós realizamos o exame por via retal? Porque através do reto a gente consegue sentir se há alguma alteração da próstata. Não é que ela tem uma invasão do intestino, mas pelo reto a gente consegue identificar nódulos, alteração de densidade da próstata, o crescimento da próstata. Então, quando o indivíduo vai no urologista, né, além de fazer o rastreamento do câncer de próstata, a gente faz análise da bexiga dele, da próstata em relação ao crescimento benigno, né? Nós vamos examinar o testículo, que é uma outra coisa que a gente comentou aqui no começo, né? O testículo, ele fica numa bolsa na região perineal, então existe uma correlação desses órgãos todos juntos. E às vezes inflamações neles, né? Uma inflamação no testículo pode ter repercussão na próstata, uma inflamação na bexiga também pode ter uma repercussão na próstata aqui. O senhor tinha falado sobre o aumento da próstata, que é já esperado com a idade. Perfeito. Isso é benigno? Isso já é esperado? Porque eu estou falando porque às vezes o homem pode se espantar, faz o exame, de repente o médico diz, olha, sua próstata está aumentada. Já pode achar que está com câncer. Exato. Não é isso? Não. Isso a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Essa é uma situação que todos os homens vão apresentar com o passar dos anos. Todos os homens? Todos. Isso, a próstata é um tecido que tem uma relação direta com a testosterona, e dependendo do seu perfil genético, você vai ter um crescimento maior ou menor da próstata, mas todos nós vamos ter. Então aqui eu coloquei um esquema de uma próstata normal do indivíduo por volta de uns 40 anos, então você vê a glândula toda homogênea, e como eu comentei na imagem anterior, você tem a uretra por onde o indivíduo vai urinar passando dentro da próstata, certo? Então essa é uma situação normal do indivíduo jovem. Com o passar dos anos, né, a gente tem uma transição, e essa próstata pode chegar num volume como essa daqui. Então,
essa situação o indivíduo vai ter problemas para urinar, né? A gente consegue ver, né, pela compressão anatômica, você tem uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, você pode ter sangramentos, infecções, pode chegar ao extremo do indivíduo não conseguir urinar e a gente precisar introduzir uma sonda aqui na bexiga para proteger a bexiga, né? Então, essa situação aqui é uma situação mais severa do indivíduo com mais... Essa aqui é a bexiga? Essa é a bexiga. Então impede mesmo, né? Influencia Exatamente. demais. A bexiga é um músculo, né? Então ela vai ciclar aqui com a quantidade de urina que chega e na hora da gente realizar o esvaziamento, ela tem uma contração e teria que ter um relaxamento dessa próstata, né? O que a gente vê aqui é normal. No indivíduo com mais idade, esse relaxamento ele vai ficar mais difícil, tá? Essa situação é que leva os indivíduos a ter alguns sintomas, né? Como a gente já comentou, sangramento, infecção, ardor, e na grande maioria das vezes é o que leva o indivíduo a procurar o atendimento do urologista. Mas o câncer, ele não está relacionado com esse crescimento benigno. O tumor, na grande maioria das vezes, é uma situação que a gente tem ao redor da próstata, na periferia da cápsula prostática. Então, para o indivíduo apresentar um sintoma obstrutivo num tumorzinho que você teria ao redor da próstata, esse tumor tem que crescer demais. Então, a hiperplasia benigna é uma situação que todos os homens vão ter, mas é uma situação benigna, né? O tumor já é o contrário. Como o tumor ele fica na periferia, a gente espera que ele não tenha sintomas para a gente realizar o diagnóstico. E o senhor está falando dos sintomas de uma próstata aumentada. E o câncer de próstata, ele tem sintomas? Aqui essa imagem vai explicar exatamente um dos objetivos dessas campanhas que a gente realiza, né? O objetivo para todo mundo seria que a gente conseguisse fazer um diagnóstico de um tumor como esse. Pequenininho, no início, microscópico, né? Que muitas vezes nem no toque retal você vai conseguir identificar, né? Então, a ideia seria que esse tumor não gerasse nenhum sintomas. Você pode ter um aumento desse tumor, ele ficar um pouquinho maior, mas mesmo assim você tem uma doença restrita à próstata. Então, a mensagem que eu acho que é muito importante, câncer de próstata tem que ser diagnosticado de forma precoce, numa situação como essa e sem sintomas. Por isso que é obrigatório você realizar o rastreamento. Respondendo a sua pergunta, a gente pode ter sintoma relacionado ao câncer de próstata, mas numa situação como essa, em que a próstata já está invadida pelo tumor. Então, da mesma forma que você vai ter uma obstrução do fluxo urinário, você já tem um extravasamento desse tumor para outros órgãos. Então, de mensagem, a gente precisa fazer o diagnóstico do câncer de próstata no indivíduo assintomático, sem que ele sinta absolutamente nada. E qual é o exame? Porque o senhor falou que quando ele está assim, inicial, às vezes nem um toque retal. Qual é o padrão ouro para fazer o diagnóstico no início do câncer de próstata? Perfeito. Então, o diagnóstico do câncer de próstata ele é feito através da biópsia da próstata. Então, esses exames que a gente costuma fazer na rotina, eles vão levantar a possibilidade do indivíduo... Suspeitas, né? Exatamente, né? O PSA também ele não é específico de câncer de próstata, isso é uma outra dúvida, né? O indivíduo realiza o exame, ele vai lá, vê o PSA completamente elevado e ele já acha que ele tem tumor. Isso não é uma verdade, mas o tumor também eleva o PSA. Então, quando você tem uma dúvida, tanto no PSA quanto no toque, você precisa fazer uma biópsia prostática. Essa biópsia ela é feita guiada pelo ultrassom. Então, o radiologista ou urologista, ele consegue, através do ultrassom, identificar a região da próstata e com uma agulha você vai tirando fragmentos de várias regiões da próstata. Porque você pode ter um tumor aqui, mas normalmente você tem outros em outros pontos. Então, a gente realiza uma série de biópsias, né, no mesmo momento para identificar esse tumor. Então, o rastreamento ele é feito através do PSA, que é um exame de sangue, e do toque retal. Em caso de dúvida, o indivíduo tem uma propensão a ter câncer de próstata, a gente precisa fazer a biópsia. Doutor, vamos sentar aqui um pouquinho no sofá? E eu queria que o senhor repetisse novamente, porque é importante, com qual idade o homem precisa começar a fazer o exame, tanto do PSA quanto do exame do toque retal. Hoje todos os guidelines, né, todos os estudos mundiais, eles apontam para que o indivíduo, a partir dos 50 anos, tenha uma chance um pouquinho maior de ter alterações prostáticas, né? Antigamente, num tempo de uns 10 a 15 anos,
A gente falava muito dos 40 anos, eu vejo muitos pacientes nos procurando ainda, né? Olha, mas não é a partir dos 40 anos. Parece que todas essas alterações prostáticas, estatisticamente, elas acontecem a partir dos 50 anos. Então, se o indivíduo é um indivíduo de baixo risco, né, ele precisa fazer o rastreamento, e o rastreamento anual, aquilo que você comentou na abertura do programa, é perfeito. Muitos pacientes acham que eles realizaram um exame e não precisam voltar, né? O exame precisa ser feito de forma anual. Deveriam fazer a partir dos 50 anos. Quando o indivíduo tem um histórico familiar, indivíduos da raça negra e os obesos, eles precisam realizar o exame a partir dos 45 anos. Tem algum outro grupo de risco, algumas outras doenças que podem provocar ou podem aumentar o risco do câncer de próstata? Olha, Renata, a gente não tem uma doença exatamente que pudesse, né, estatisticamente, aumentar o risco. O que a gente costuma observar é que hoje os hábitos de vida, né, a saúde do indivíduo, isso tem um impacto não só no câncer de próstata, mas no câncer de estômago, no câncer de intestino, né? Os indivíduos com hábitos de vida saudáveis, eles têm menos risco de uma agressão tecidual. Então, hoje, a gente trabalha muito com esse fator da agressividade tecidual, do processo inflamatório. Então, o indivíduo que fuma, o indivíduo obeso, o indivíduo que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica em quantidade elevada, você vai ter uma agressão maior ao tecido. Então, associado ao fator genético, as agressões externas poderiam levar ao câncer de próstata. E eu acredito que no seu consultório você lida todos os dias com a saúde do homem, né? O homem é mesmo difícil de se cuidar, né? A gente estava até comentando aqui, né, nos bastidores, normalmente os primeiros exames, eu sempre pergunto, né, o que você veio fazer, né, quais são as suas dúvidas, eles já falam, foi minha mulher que marcou, eu vim porque a minha mulher mandou. E os homens, eles são um pouco mais complicados, e as mulheres, né, por um outro lado, elas têm essa preocupação. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque o indivíduo, o homem, eu vejo no consultório essa necessidade do homem ser o provedor, de ter que trabalhar, de ter que estar em cima. Mas, por outro lado, se você não tem a sua saúde em dia, né, não falando só no rastreamento do câncer de próstata, hoje, uma pesquisa agora recente mostrando que menos de 2% da população jovem pratica exercício físico. Então, os indivíduos também precisam cuidar da sua saúde, não só em relação à saúde prostática, eu acho que tudo, né? Se o indivíduo não cuidar da sua saúde, você não vai prover a sua família também. Pois eu quero saber mais experiência de consultório. Vamos lá. Porque é importante falar, né? Porque certamente o senhor descobriu, né, doenças no início e o homem com certeza aprendeu a lição, deve estar, né, indo toda vez, porque a gente quer nesse programa conscientizar. No segundo bloco a gente vai falar mais sobre a saúde dos homens, mais de doenças que estão acometendo os homens e que você vai ficar impressionado. Mande suas perguntas, dá tempo do doutor responder. E eu quero lembrar você que nós estamos no último dia da Black Friday, tem vários produtos em promoção e tem produto até com metade do preço. É uma ótima oportunidade para você comprar um presente de Natal, porque além de você ajudar a Canção Nova, né, a chegar ao seu 100%, porque com certeza você sabe que você adquirindo produtos de evangelização, você ajuda também na campanha de evangelização, você ainda dá de presente. Só que a promoção vai até hoje, tá, gente? Então acesse lá, loja.cançãonova.com, escolha os produtos e tem produto até com 50% de promoção, mas vai até hoje, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta, você viu, né? Eu tô toda de azul, gente. Por que Novembro Azul? A gente falou desde o início do mês que a gente ia falar sobre a saúde do homem. Nosso cenário também tá todo de azul, porque nós somos um programa feminino, a gente fala muito da saúde da mulher. No Outubro Rosa a gente falou muito do câncer de mama, mas é importantíssimo a gente falar da saúde do homem, né? E você que está nos assistindo, que é mulher, que tem um esposo, que tem filho, né? Que tem sobrinho, também é importante você saber, porque termina que é a gente que lembra eles, né? Porque os homens são meio difícil, né, de ir para médico. Tem uns que são ótimos, tem outros que não. Então é importantíssimo
a gente está falando. E, gente, eu fiquei impressionada com essa estatística. Cada 38 minutos, um homem morre por causa de câncer de próstata. Às vezes a gente pensa assim, é um câncer curável. Ele é mesmo curável, o doutor já falou que ele, 95% de chance, quando descobre no início, ele pode alcançar a cura. Porém, quando descobre muito tarde, tem gente morrendo. E tem muito preconceito, porque um dos diagnósticos é o exame do toque retal. E quando fala sobre isso, os homens, tem piada, tem preconceito, mas tem que deixar isso de lado para cuidar da saúde, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então tá aí a mensagem do programa Manhã Viva. Tem um segundo bloco, dá tempo de você mandar a sua pergunta. Hoje é dia de especialista, dá tempo dele responder. Mas antes, eu quero dar uma indicação desse livro que eu escrevi com meu esposo. Você sabe, eu tive câncer de mama, passei por essa experiência, inclusive estou aqui careca, né? E conto a minha experiência, passei por químio, rádio, tudo, né? O pacote completo. Estou aqui para contar essa história, graças a Deus. Fiz meus exames recentemente, estou ótima, vai fazer 7 anos. Quero mandar um abraço para você que luta. Hoje é Dia Nacional de Combate a todo tipo de câncer, né? Quero mandar um grande abraço a você que luta contra esta doença. Levante a cabeça, né? Eu sei que é difícil, a químio, né, é muito dura, né? A gente fica sem energia, mas olhe para frente, né? Pegue na mão do Senhor, passe por essa jornada. Tem muita gente que se levantou e está em pé para contar essa história. Eu estou aqui para dizer para você, vale a pena passar. Eu sou uma outra pessoa, né? Aproveite e aprenda com esse sofrimento, né? Não chute o pau da barraca, não fique revoltada com a vida, não, porque os sofrimentos vêm para nos ensinar a ser pessoas melhores, tá certo? E graças a Deus a medicina avançou muito, tem muito tratamento bom. Então seja fiel também ao seu médico, àquilo que ele determinar para você. Você pode adquirir esse livro no 3186-2600 e também aproveita para ajudar a Canção Nova. Eu estou conversando aqui com o Dr. João Leão, urologista do Hospital Pio XII, nosso grande parceiro aqui do programa Manhã Viva. Ele já tirou um monte de dúvida desde o primeiro bloco, né, doutor? Isso aí. E quando se fala de saúde de homem, tem um monte de mito, de um monte de verdade também. Ele já também desmistificou. Agora, vamos falar do tratamento do câncer de próstata? Vamos lá. A partir do momento em que o indivíduo recebe a notícia do câncer de próstata, né, isso tem um envolvimento familiar. Eu acho que é muito importante sua pontuação, né, do tratamento, de ser fiel ao médico. A gente precisa que a família ajude o indivíduo. Muitas vezes você está conversando com o indivíduo, está explicando para ele e aquele estereótipo, eu tenho câncer, o indivíduo não consegue absorver. Então, isso é uma sugestão, né? Acompanhe os seus maridos em consultas, né? Ou os seus entes queridos em consulta, porque isso faz parte também do tratamento. A família fica envolvida. A partir do momento que você faz o diagnóstico do câncer de próstata, a gente tem hoje um leque de tratamentos para isso. A gente poderia até acompanhar um tumor, olha que contrassenso. O indivíduo tem o diagnóstico de um câncer hoje, e ele tem a possibilidade de não realizar o tratamento naquele determinado momento. A outra possibilidade de realizar um tratamento no momento do diagnóstico é através de um procedimento cirúrgico, que pode ser por cirurgia aberta. Hoje está muito na moda aí a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, na verdade, ela é uma via, né? Um homem operando um robô, ou por videolaparoscopia, ou se o indivíduo não tem condições de ser operado, ele pode lançar mão da radioterapia. A radioterapia também tem técnicas de radioterapia, então hoje a gente tem uma série de tratamentos. E outro, na ponta de lá, indivíduos até metastáticos, vamos dizer assim, com a doença um pouco avançada, esses indivíduos hoje têm uma gama de tratamentos através de quimioterápicos, de medicações, e que colocam o indivíduo numa qualidade de vida excelente. Indivíduos, em alguns estudos, poderiam ficar, mesmo com tumor já avançado,
durante 10 anos. Nossa. Então, hoje, a evolução da medicina em relação ao tratamento do câncer de próstata, ela tem uma gama muito grande. O prognóstico é muito bom, né? O importante é não deixar de se cuidar, né, doutor? Exatamente. O ideal é que a gente consiga fazer, né, nessa ponta de cá que eu comentei, daqueles indivíduos que nem precisariam fazer o tratamento, né? Então, com tumores muito indolentes, muito pequenos, localizados, tumores de baixo risco, é nesse momento em que a gente precisa fazer o diagnóstico. Mais uma pergunta sobre a questão da próstata. Quando o senhor falava do aumento da próstata, tem caso que é cirúrgico do aumento da próstata? Sim, sim. Hoje, também com o avanço das medicações, a gente tem visto cada vez menos essa situação que eu comentei do indivíduo chegar num determinado momento e parar de urinar por conta do crescimento benigno. Então, existem medicações, existem procedimentos cirúrgicos não invasivos de você fazer uma embolização da próstata, né? Existe uma série de tratamentos para você reduzir isso. E quando esses tratamentos eles não são eficientes, o indivíduo não melhora, você tem o tratamento cirúrgico da próstata, mas de cunho benigno. Isso é uma outra dúvida também que as pessoas falam, mas será que eu estou tirando e não vou precisar mais fazer o rastreamento? Não, a cirurgia ela é feita com a retirada ali da parte interna da próstata, mas a próstata continua. Então, é uma cirurgia para o crescimento benigno da próstata. Então, esses indivíduos, eles devem continuar realizando o rastreamento do câncer de próstata. Não tirou a próstata, Exatamente. Né? A gente só vai realizar a exerese, né, a retirada total da próstata, quando o indivíduo tem câncer de próstata. No crescimento benigno, você tira aquela parte interna ali da próstata. A gente, às vezes, escuta falar, nossa, estava enorme, parecia uma laranja, né? Um tamanho de uma laranja. Já ouvi muito falar isso. E, às vezes, a pessoa confunde câncer. Às vezes, é um aumento, retira, a pessoa continua com a próstata e tem que continuar acompanhando aquela próstata, porque ela pode, futuramente, ter um câncer de próstata. Exato. A glândula que faz a obstrução, a gente chama de glândula interna, né? É uma glândula que está em contato com a uretra. O tumor ele fica justamente na cápsula prostática, ao redor da próstata. Então, se o indivíduo realizar uma cirurgia, mas ele não continuar com o seu rastreamento, se um dia, por um fator genético, ele vier apresentar o tumor, ele não vai fazer o diagnóstico. O tratamento da hiperplasia benigna de próstata, hoje, ela visa também, Renata, proteger outros órgãos que não só a próstata. A gente está falando muito da próstata, né? Mas o objetivo hoje desse tratamento seria preservar a função da bexiga. Então, os indivíduos que não fazem o acompanhamento ou acabam evoluindo de forma muito ruim do esvaziamento vesical, você vai ter repercussões da bexiga, às vezes irreversível. Às vezes o indivíduo que deixa de urinar de uma hora para outra, a gente chama de retenção urinária, né? Aquele indivíduo que de uma hora para outra ele não consegue urinar, que a gente precisa passar uma sonda, às vezes essa distensão da bexiga já danifica os mecanismos de contração e você vai ter uma lesão da bexiga. Além disso, você pode ter uma repercussão para o seu rim também. Então, quando a gente está olhando a próstata lá, que é o final da cascata, vamos dizer assim, existe uma série de preservações que a gente está pensando no rim, no seu ureter, na bexiga, numa série de situações para que o indivíduo consiga chegar com mais idade e chegar bem. Eu perguntava sobre a sua experiência de consultório, porque eu imagino que né, o senhor faz para convencer os homens também para fazer o exame do toque retal. Qual a sua experiência e se você tem percebido que os homens têm diminuído mais esse preconceito, essa bobagem, né, de não fazer esse exame tão importante? O exame do toque hoje ele é feito, né, através do dedo com lubrificante, é um exame que dura segundos, é um exame que a gente consegue ter uma série de informações de uma forma muito rápida. Hoje mudou bastante, eu acho que os homens eles têm apresentado mais vontade de realizar o tratamento, de realizar o rastreamento. A mídia tem divulgado um aumento crescente, né? Isso que você está comentando do índice de mortalidade do câncer de próstata, né? Isso chega aos homens. Então, de uma certa forma, isso mudou. A gente tem pouquíssimos indivíduos, né, que não aceitam realizar o exame do toque. E aí eu sempre converso com eles, olha, isso aqui não é um projeto obrigatório, nada disso. Isso aqui é um acordo que a gente vai realizar. Se o indivíduo não quiser realizar o câncer de próstata, ele tem que saber que ele tem um risco estatístico de 30% de apresentar o tumor e você não realizar o diagnóstico. Então, o indivíduo, ele arca com isso, né?
Mas hoje, com a conversa, normalmente pode não ser que seja na primeira consulta, com essas orientações, com esse bate-papo, mostrando onde é que é a próstata, a relação, a grande maioria dos homens aceita o exame sem problema. Porque existe um porquê do exame. E, gente, são 70 mil, 69 mil, 70 mil homens, casos de câncer de próstata. Já há 3 anos com essa estatística, né, doutor? Por ano. Novos, então, né? é muita gente com câncer de próstata. Muitos homens, a incidência tem aumentado, a prevalência, a previsão é de aumento desse índice. Então, vamos se cuidar, já vá para o urologista, já marque esse exame, porque, como ele falou, o PSA vai cobrir, mas tem 30% de chance, com o exame de toque retal, você vai fechar 100%, né? Exatamente. Vamos falar de saúde do homem de uma forma geral? Vamos falar do câncer de pênis, de testículo? O homem tem que se cuidar, né, doutor? Perfeito. Olha só, o câncer de pênis nos homens, eles têm uma conotação muito parecida no câncer de colo uterino na mulher. A vantagem do homem é que o órgão genital é externo, né? Então, o homem ele consegue identificar qualquer alteração logo que ela aparece. A grande maioria desses tumores, eles crescem muito lentamente. Então, hoje, quando a gente observa esses tumores avançados, a gente fica relativamente impressionado, porque o tumor ele cresce muito lento. Na grande maioria das vezes, existe uma alteração com a higiene local. Então, são indivíduos que têm a fimose. Fimose é aquele excesso de pele que recobre a cabeça do pênis, em que impede o indivíduo fazer a exposição e a limpeza da glande. Então, esses indivíduos, eu tenho muitos pacientes adultos que nunca conseguiram realizar a exposição da glande. Então, aquela agressão de sujeira, de tecido, de resto de urina e alguns vírus, hoje a gente tem uma correlação do HPV nessas situações, você começa a ter uma agressão tecidual. Então, às vezes, o indivíduo tem o tumor, ele está escondido ali e ele só vai perceber quando aquilo já programou uma deformidade total do órgão, né? Então, vai aí a dica, né, de higiene local, de observação, de tratamento da fimose, porque isso pode acometer qualquer idade, desde homens jovens até idosos. E não é para assustar não, mas no caso de descobrir muito tarde, o que pode acontecer? As cirurgias para exérese do tumor de pênis, elas podem ser desde uma cirurgia com cauterização, se for muito precoce, né, fulguração com laser, nitrogênio, etc. e tal, até mesmo a amputação total do pênis. Então, não é infrequente o indivíduo chegar com toda a deformidade e, pela invasão local do tumor, você ter que realizar a retirada total do pênis. Aí a gente realiza uma reconstrução da uretra. Essa uretra ela pode ficar ali acima ou abaixo do escroto e para o indivíduo urinar, mas você vai acabar fazendo um tratamento extremamente agressivo, como o câncer de mama na mulher também. E aí vale também para as mães de meninos, né? Educar os meninos a se higienizar desde pequeno, né? Exato. Porque é muito importante isso, o doutor está falando aqui da importância da higiene e desde pequenininho já ir acostumando, né, doutor? Perfeito. Na infância, é muito comum o aparecimento da fimose, isso é uma coisa que preocupa os pais, mas a evolução, na grande maioria das vezes, é espontânea. Então, você tem mesmo naquelas fimoses de difícil exposição da glande, às vezes você consegue uma resolução total na primeira infância, por volta dos 10 para os 12 anos. Nos casos em que você não tem uma resolução nessa idade, ou que as crianças menores comecem a apresentar infecções, aí está indicada fazer a cirurgia da postectomia nas crianças também. Então é mais sério do que a gente pensa, né? Porque uma fimose não tratada, não cuidada, pode dar um problema muito mais grave no futuro. Então a gente fala muito para as mães aqui, então para as mães de meninos, primeiro, ajudar os meninos a se higienizar. Segundo, a questão da fimose, né, doutor? Exatamente, A fimose hoje a gente acaba encarando como um problema menor, mas no adulto, né, você nunca conseguir ter feito uma exposição da glande, uma higiene local, isso é uma agressão tecidual extremamente importante. E o câncer de testículo? Como tem sintoma, o homem tem que ficar atento, a questão da urina, se está urinando mais, menos, tem que ficar atento? Tá.
Renata, o testículo, ele tem a função testicular, ela é dividida por dois componentes celulares. O testículo, ele tem a produção do hormônio masculino, que é a testosterona, e tem a produção dos espermatozoides. Então, algumas dessas células podem apresentar esses tumores. Às vezes um tumor misto, que a gente chama, às vezes um tumor de uma célula específica ali. Na grande maioria das vezes, esse tumor ele tem um crescimento rápido. Então, como a gente comentou na abertura do programa, o câncer de testículo é uma das poucas urgências urológicas oncológicas. É um tumor que cresce muito rápido e tem uma chance de apresentar metástase à distância muito rápida também. Então, se você estiver notando que o seu testículo ele tem uma alteração de coloração, de densidade, de nódulo, precisa ser examinado por um urologista. O que é muito frequente é que os homens eles acabam palpando o deferente. O deferente e o epidídimo são estruturas relacionadas à condução do espermatozoide para a próstata. E essas estruturas elas podem inchar, elas podem formar cistos. Então o indivíduo vai lá, ele palpa lá um cistinho e fica preocupado de que aquilo possa ser um tumor. Então, na dúvida, palpou alguma coisa diferente no testículo e como o testículo é uma glândula externa, fica fácil da gente fazer o diagnóstico. Eu gosto de frisar um parecer para aqueles indivíduos que tiveram uma situação que a gente chama de criptorquidia. Criptorquidia são aqueles homens que o testículo não acabou se desenvolvendo e ficou retido na parte abdominal. Então, você precisa fazer uma cirurgia, na grande maioria das vezes, até o primeiro ano de vida, para levar esse testículo na bolsa. Normalmente, esses indivíduos que tiveram a criptorquidia, esse testículo já é um testículo digenético, já é um testículo diferente. Então, o objetivo, aí vai um recado para as mães, né? O objetivo de se fazer a cirurgia para levar o testículo na bolsa não é nem tanto para preservar a função de produção de espermatozoide, e sim permitir o homem apalpar o tumor, porque esses testículos digenéticos, criptorquídicos, eles têm 20 vezes mais chance de apresentar um câncer. Então, são tumores de origem genética, são tumores de adultos jovens, né, dos 19 aos 39 anos, e que, nesse caso específico da criptorquidia, tem um risco maior de desenvolver. Além deste caso, qual é o grupo de risco para câncer de testículo? A gente não tem exatamente um grupo de risco, isso é uma alteração genética, isso não tem uma relação com a próstata, não tem relação com a atividade sexual, isso é uma mutação genética que o indivíduo vai sofrer em um determinado momento e essas células vão acabar se dividindo. Então, todos os homens precisam, qualquer homem pode desenvolver? Qualquer homem pode desenvolver. E diferente do câncer de próstata que você tenha, né, uma propensão de origem familiar, no câncer de testículo a gente não tem. Né? Nos indivíduos com mais idade, na 6ª década de vida, esses indivíduos eles podem apresentar um tumor de testículo, mas ele é muito mais indolente, muito menos agressivo. Né? Então a gente não se preocupa tanto nessa faixa etária. Nos indivíduos jovens, você pode ter uma repercussão muito severa, porque você vai ter uma metástase para uma região próxima dos rins, pode ter obstrução dos rins, pode ter metástase pulmonar. Então você tem que tratar de forma bem rápida e bem agressiva o câncer de testículo. Então, para o que a gente fala para as mulheres do autoexame da mama, vale para os homens também o autoexame. Perfeito, perfeito. Tem participação, doutor. Daniele, bom dia. Meu esposo está com o esperma escurecido há alguns meses atrás e melhorou. Agora está novamente, acredito ser sangue. O pai dele teve câncer de próstata. Será que tem alguma ligação? Bom dia, Daniele. Não existe uma relação direta do sangue no esperma com câncer de próstata. A grande maioria dessas situações é uma alteração de algum vaso que o seu marido tem na próstata e que na hora da ejaculação você tem um aumento do ducto ejaculatório e isso sangra. É uma coisa extremamente frequente. A segunda causa mais comum de hemospermia, essa situação a gente chama de hemospermia, é os indivíduos hipertensos. Às vezes o indivíduo, durante o ato sexual, durante uma atividade física, você tem um pico de pressão e você pode ter um sangramento também.
mas precisa fazer uma avaliação sim. Isso é um sinal de um crescimento benigno da próstata, precisa excluir a possibilidade de uma infecção de urina. É muito importante que ele seja acompanhado com o urologista, mas que na grande maioria das vezes isso tem resolução espontânea e de tratamento clínico. Vera, bom dia. Meu marido tem que fazer uma uretroplastia de 14 centímetros. Toma medicação contínua para combater infecção urinária. Pergunto, é preciso fazer cirurgia ou só medicação pode controlar? Pode causar câncer? Ele tem 62 anos. Vera, é o seguinte, o indivíduo que tem estenose de uretra, que é um estreitamento da uretra, né? Por isso aí a uretroplastia, isso é o nome técnico que a gente denomina para a cirurgia de correção da uretra, ela precisa ser feita porque em algum momento ele pode parar de urinar. Então, se o seu marido não consegue realizar o esvaziamento completo da bexiga, você vai ter problemas, além da dor, das infecções, né? Ele não vai conseguir parar de tomar um antibiótico e em um determinado momento essa bexiga vai sofrer. Você imagina que você tem uma obstrução ali abaixo da bexiga, ela precisa fazer muita força e isso vai levar a uma repercussão tanto para a qualidade da bexiga quanto dos rins. Tá? Então, a cirurgia da uretroplastia, existe uma série de técnicas para isso, ela precisa ser realizada sim, até no intuito de você ficar sem a medicação. Isso não tem diretamente uma relação com câncer de próstata. Nos indivíduos que usam uma sonda cronicamente, então, às vezes o indivíduo tem uma estenose da uretra, né? A uretra é aquela parte ali que fica abaixo do pênis, que vai levar a urina da bexiga por dentro da próstata e ali para o pênis para o homem urinar. Esses indivíduos que precisam usar a sonda de maneira prolongada têm um risco um pouquinho maior de câncer de bexiga. Isso por conta da agressão que a sonda pode realizar, por conta de infecção, por conta de cálculo vesical. Então, não relação com o câncer de próstata e sim com o câncer de bexiga. Tá? Então, se eu respondi a sua pergunta, eu acho que ele deveria realizar. Existem várias técnicas de uretroplastia para isso, desde as mais complexas, que a gente usa a mucosa da boca, mucosa ali das túnicas testiculares para reconstruir a uretra, até mesmo a cirurgia mais simples, que é apenas uma derivação da uretra ali para alguma região genital. Doutor, quais são os cuidados que o homem deve ter, por exemplo, e a atenção ali na hora de urinar? Tem alguma dica que o senhor diria? Porque às vezes o homem segura a urina, isso faz mal. Na hora, porque a gente está falando de saúde do homem, o homem já não se cuida muito, às vezes na alimentação. Tem alguma dica que o senhor gostaria de dar? Porque a gente está falando muito do trato urinário também, né? Certo. O que a gente tem observado, né, com o passar dos anos é a modificação de algumas medicações para outras coisas, não para o que a gente está conversando aqui, principalmente para o diabetes. Isso. Vou dar um exemplo dos indivíduos diabéticos. Os indivíduos diabéticos, eles têm uma alteração tanto do mecanismo de relaxamento da bexiga quanto de contração. Além disso, dependendo do nível do diabetes, você tem uma liberação desse açúcar na uretra. Então, isso leva a sintomas irritativos e para alguns homens, por incrível que pareça, se você ficar em contato com essa urina, você pode desenvolver uma inflamação do prepúcio e adquirir uma fimose. Então, o indivíduo não tem fimose, o indivíduo adulto, ele fica diabético e só o contato direto com a urina nessa região, você pode desenvolver uma doença local de fibrose da glande, de uma doença grave da glande, e até mesmo uma fimose, em que o indivíduo não conseguiria expor a cabeça do pênis ali para ter uma higiene normal. Então, vamos pensar na população ao contrário, nas crianças. Isso é muito comum nas crianças, né? As mães levam as crianças lá no consultório, falando, olha, está muito vermelho, está tendo infecção de repetição, está incomodando. Muito provavelmente é o contato da urina diretamente com a pele. A urina ela foi feita ou para o ambiente externo ou ficar em contato com o epitélio da bexiga. Essa urina em contato com a pele, ela vai promover uma assadura, né? O que a gente vê nas crianças e nos homens, você pode ter uma balanite ali, que é o nome técnico para essa inflamação do prepúcio, e isso dificultar a liberação da urina, dor, infecção. Então, eu acho que assim, tanto quanto as mulheres que realizam a sua higiene, os homens também deveriam realizar a sua higiene local ali para que essa urina não ficasse em contato com a glande ou com a pele do pênis um período mais longo. Se os indivíduos têm uma fimose na fase adulta, eles têm indicação num tratamento cirúrgico.
E no caso do remédio para diabetes, né, bem falado que o senhor falou, tem muita gente que pode tomar esse remédio e vai muitas vezes ao banheiro. Tem que ter um cuidado redobrado, né? Perfeito. Hoje a gente tem algumas medicações que você coloca esse açúcar, né, o excesso do açúcar, o diabético ele tem um excesso de açúcar na circulação diretamente na urina. Então, isso resolveu grandes números de diabéticos, né? A gente conseguiu resolver os níveis de glicemia nessa população, jogando essa glicemia para fora. Por outro lado, essa glicemia está ficando na bexiga. Então, tanto para homens quanto para as mulheres, você pode ter um certo risco de infecções urinárias. Então, para as mulheres também, a gente recomenda, né, um ritmo urinário a cada 3, 4 horas, não segurar. Algumas mulheres têm o hábito de segurar o dia inteiro, né? Mulher segura mais do que eu. Chega no trabalho, na parte da manhã, só vai ao banheiro à noite. Tudo isso leva a alguma repercussão, porque você vai ter uma ascensão dessas bactérias ali na uretra da mulher durante o dia, e essa urina parada ali, essa bactéria vai decantar e vai produzir uma infecção urinária. No caso dos diabéticos, esse contato direto com a glicosúria, que é o nome técnico que a gente dá para a glicose na urina, isso também vai afetar de alguma forma esses tecidos. No homem, como a gente comentou, e nas mulheres também com candidose de repetição, com vulvovaginite de repetição. Então, o ideal dos intervalos miccionais ficariam por volta de 3 horas a 4 horas, isso depende da sua hidratação, né? Além de não segurar muita urina, a gente precisa aumentar a ingestão de líquidos, né? Isso é muito importante para que a gente evite essas situações. A gente está indo, né, para os minutos do programa, tem participação, mas falando aqui da saúde do homem, quais são os sinais que o homem tem que ficar atento? Tanto agora, o senhor falou já da urina, mas de uma forma geral, quais são os sintomas que o homem tem que começar a ficar atento? Eu preciso buscar ajuda médica. Uma coisa que a gente acabou não comentando muito e que é uma coisa que tem crescido cada vez mais é o câncer de bexiga, né? O câncer de bexiga ele tem uma relação direta com o tabagismo. Então, indivíduos com sangue na urina e tabagistas, eles precisam ser avaliados de forma urgente por um urologista. Isso é o primeiro, sangue na urina. Isso é o primeiro sinal de que o indivíduo possa estar desenvolvendo um câncer de bexiga. Então, de uma forma em geral, né, sintomas urinários irritativos, dor, ardência, dificuldade de esvaziamento da bexiga, a noctúria, que é o nome que a gente dá para aquele indivíduo que acorda muito à noite, né? A gente deita, fica mais fácil a circulação no período noturno, o indivíduo começa a acordar muitas vezes à noite, não consegue urinar, volta para a cama com a bexiga cheia. Indivíduos com infecção urinária de repetição, né? Uma coisa pontual, os homens eles têm muito pouco risco de infecção de urina. Então, se apresentou uma infecção de urina, isso é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Alguma coisa na uretra, alguma coisa na próstata, alguma coisa na bexiga, nos rins, né? Então, todos esses sinais são sinais importantes para que os homens e as mulheres procurem atendimento do urologista. Tem uma última participação aqui, Silvana. Meu filho está aguardando uma cirurgia de varicocele. Poderia me falar a respeito se pode vir a ter uma doença mais grave? Bom dia, Silvana. A varicocele, o conceito da varicocele é um aumento dos vasos que vão drenar o sangue do testículo. Então, todo vaso venoso, ele tem uma parede um pouco mais flexível, um pouco mais maleável. Em algumas situações a gente pode formar umas varizes, né? Então seriam umas varizes que vão drenar o sangue do testículo. O grande problema da varicocele nos homens é que ela tem uma porcentagem de risco dele desenvolver uma infertilidade. Então a indicação de se realizar o tratamento cirúrgico da varicocele é para preservar a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides. Então, tem indicação de ser operado, né? Existem também alguns homens que têm varicocele e não têm alteração do espermograma, isso é uma coisa importante, mas a necessidade do acompanhamento e a indicação de cirurgia está para aqueles homens que têm alteração do espermograma e que apresentam a varicocele. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigado muito pelo importante convite. A gente fazer esse trabalho de conscientização, né? Ótimo, ótimo.
Obrigada a você que ficou sintonizado conosco desde o início do programa. Se você perdeu, não tem problema, tá lá no Play Canção Nova hoje à tarde. Você pode compartilhar o programa todinho para o seu esposo, para o seu filho, para o seu amigo, tá certo? Hoje a gente falou da saúde dos homens. Amanhã é quinta-feira de adoração. Nós voltamos na sexta-feira para falar de doenças psicossomáticas. Será que as nossas emoções influenciam na nossa saúde? A gente vai bater um papo sobre isso. Um abraço, um beijo no seu coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.